Olá pessoal, tudo beleza? Bem-vindo ao pior melhor canal de teorias. Quem está falando aqui? E o King Teorias. Eu estou aqui para fazer mais uma teoria que se eu fosse para o mundo de One Piece, então já deixem o like e se inscreva no canal e ativar o sininho BLZ. Agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. A história começa comigo em casa. Eu tava mexendo no meu PC até que eu ouço um barulho em casa. Só que eu não dou muito bola, porque eu achei que fosse a minha mãe. Então, logo depois eu saio do meu quarto e vou ir falar com a minha mãe. Só que quando eu chego lá, eu vejo a pior cena do mundo para um adolescente. Eu vi a minha mãe morta. Eu corro até ela chorando e eu grito mãe, só que já era tarde demais. Ela já tinha perdido muito sangue. Só que o que eu não sabia era que tinha um ladrão na minha casa. E então ele ouviu eu gritando. Ele começa a andar na minha direção. Eu escuto passo vindo. Eu tento pegar a chave e fugir, mas quando eu já tava perto do portão, ele me dá um tiro nas costas para não cair. Eu me apoio na parede ao lado e viro até ele. Então ele vem até perto, aponta a arma. Então, como último momento, eu só tento me recompor. Eu espero ele terminar com isso logo. Então ele me dá 2 tiros em cada lado do peito, mas eu me seguro no portão que estava louco atrás de mim. Então eu nos meus últimos suspiros, eu me apoio no portão e fico de pé. Então eu fecho os meus olhos e eu dou o meu último suspiro, assim eu morrendo de pé. Mas então eu abro os meus olhos. Eu tava em um lugar escuro, na verdade era um breu. Eu não conseguia ver nada até que começa a aparecer uma luz muito forte. Aparece será que era o ser mais belo que eu já tinha visto em toda a minha vida. Então aquele ser fala: filho, eu sinto muito, não era para aquilo ter acontecido com você, era para você morrer aos 70 anos. Só que por um erro meu acabou que eu matei a sua mãe, que tinha mais alguns anos ainda, e você. Então eu falo: tá tudo bem pai, eu não te culpo, eu sei que você nunca iria fazer isso de propósito, mas e agora o que eu faço? Ou melhor, o que você vai fazer? Então Deus fala: filho, você tem 2 opções. A primeira, você até pode reencarnar de novo, só que agora em uma vida melhor. E tem a segunda opção, que você pode ir para qualquer mundo, de qualquer desenho, filme, série, animes, o que você quiser. E então qual você escolhe? Eu escolho a segunda opção. Então Deus fala: tá, e qual mundo você quer ir? Eu quero ir para o mundo de One Piece. Então Deus fala: certo, como lá pode ser perigoso, eu vou te dar 7 desejos, já que era para você morrer com 70 anos, tá? Então, como primeiro desenho, eu quero ter a aparência do Garou de One Punch Man. Como segundo, os poderes do Garou do manga, no caso os seus poderes na forma cósmica. Como terceiro, eu quero ter a habilidade de copiar qualquer poder e habilidade das outras pessoas. Como quarto, eu quero ter o Luffy como irmão. E como quinto, eu quero ter a habilidade de poder criar qualquer fruta que eu quiser de One Piece, até mesmo as que não existem. E como sexto, eu quero ter uma cópia mais forte da Yoro do Mihawk. E pode ficar com o sétimo, eu não preciso a mais antes de eu ir. Como que tá lá no que vai ser a minha antiga vida. Então Deus fala: bem logo depois que você morreu, o ladrão tentou fugir, só que os seus vizinhos já tinham ouvido os disparos. Então eles chamaram a polícia e ela conseguiu prender o bandido. Enquanto o seu corpo, quando a polícia viu você, eles prestaram uma homenagem ao garoto que mesmo na morte se manteve de pé. Isso foi passado no Brasil inteiro. Os seus irmãos viram, eles ficaram muito tristes e seus amigos também. Então no seu enterro muitas pessoas foram prestar suas homenagens a você. Já sei, pode deixar eu usar o meu 7º desejo ainda. Então Deus fala: claro, o que você quer. Se não se importa se eu queria 2 coisas. Primeiro, aquela primeira opção que você me falou, eu quero que você passe para minha mãe. E o meu 7º desejo, e que os meus irmãos tenham uma vida boa e que eles se entendem. Eu quero que um ajude o outro, até mesmo a minha irmã. Então Deus me olha com um olhar de orgulho e fala: certo filho, os seus 7 desejos e o pedido que você deu para sua mãe agora vão se realizar. Então um portal aparece e Deus fala: bem filho, e aqui que a gente se despede. Você, assim que você atravessar esse portal, você vai para o mundo de One Piece no corpo do Garou criança, óbvio. Só que mesmo você sendo criança, você já pode usar alguns dos seus poderes. Eu falo alguns porque tem algumas habilidades que você vai precisar treinar para conseguir dominar. Aí só mais uma coisa que eu modifiquei algumas coisas, mas acho que você vai gostar, tá bom? Até mais pai. Então eu atravesso o portal e então um brilho muito forte preenche os meus olhos. Então eu começo a ouvir alguns sons. Então eu abro
abro os meus olhos e eu vejo que eu estava em uma cama. Então eu ouço uma voz feminina me chamando, só pra deixar claro, Deus já me implemento no universo de One Piece então, e ele me colocou no mundo com o nome de Garou mesmo, tá? Então quanto os personagens falarem Garou e que estão se referindo a mim, certo? Agora voltando, então eu olho para a direção que estava a voz e eu vejo uma garota de cabelos pretos, olhos grandes, um sorriso enorme estampado no rosto dela, e ela estava com uma camiseta branca e um shorts azul. Então eu penso, pera, e sério, ela e o Luffy? Eu acho que quando Deus falou que tinha dado umas mudadas na história, eu achei que era a história do anime, mas ele mudou alguns personagens. Eu acho que foi isso que ele quis dizer com eu vou gostar. Então a Luffy fala, Garou, rápido, Shanks chegou na cidade, a gente tem que ir ver ele. Eu com um tom de voz meio cansado falo, tá, só deixa eu me arrumar. Eu levanto e vejo que eu estava sem camisa, e mesmo sendo uma criança, eu já tinha um corpo que crianças normais não têm. Então eu olho para a cabeceira da cama e vejo que tinha uma blusa fina de manga longa preta. Então eu penso, essa aí é a camiseta do Garou, que legal. Então eu me olho do espelho e eu vejo que eu tava com a aparência do Garou, criança dos flashbacks do Garou. Então eu dou uma penteada no cabelo, então eu viro para Luffy, tá, vamos lá. Então nós dois saímos e a gente vai até o bar e vê que o Shanks não tinha chegado ainda. Então eu vou até a dona do bar e eu peço 2 suco, um para mim e outro para Luffy. Então ele fala, você é idiota, piratas não tomam suco. Então eu falo, você vai ficar aqui, nenhuma idiota esperando, ó. Shanks com fome, então eu peço um café da manhã para a dona do bar. Então na hora que eu termino de comer, o Shanks e seu bando chega no bar. Então o Shanks vê a gente, então ele vai até a gente e fala, olá Luffy e Garou. Eu falo, oi Shanks, o ruído. Então o Shanks pensa o que, como ele sabe do meu apelido, deve ser só um chute. Então, mas a Luffy atrapalha o pensamento dele e fala, Shanks, eu quero entrar na sua tribulação. E aqui começa a mesma cena no começo do anime, como o Shanks começando a irritar ela de propósito. E então nessa hora aquele ladrão da montanha chega chutando a porta do bar. Então acontece a mesma coisa da história original, com o Shanks dando uma garrafa de saque para o ladrão, mas ele quebra a garrafa na cabeça dele e ainda humilha a honra dos piratas, e depois ele vai embora. Então ó, Shanks e o seu bando começa a rir. Então a Luffy com raiva fala, por que vocês não reagiram? Então o Shanks fala a mesma coisa da história original, e na minha mente eu também tava com raiva, mas eu sei que mesmo que eu tivesse os poderes do Garou, eu ainda não consigo usá-los com perfeição. Então eu deixo pra lá os ladrão da montanha, e o Shanks faz a mesma brincadeira com a Luffy de oferecer um suco pra ela. Então ela bebê, e então o Shanks zoa com ela, deixando ela muito brava com o Shanks. Então ela vê a Gomu e até esse momento só eu tinha percebido isso, mas eu não falei nada, já que eu não queria alterar muito a história. Então o Shanks vê, acontece a mesma coisa da história original dele, falando que ela nunca mais conseguira nadar, e ela se assustando. Então depois que o Shanks e seu bando sai do bar, a Luffy decidiu ir atrás dos ladrão da montanha. Então eu fui junto dela só para ver se eu conseguiria pelo menos usar um dos meus poderes. Chegando lá, Luffy tira satisfação com o ladrão da montanha, então ele fica com raiva dela e ataca ela, e enquanto ela tava tentando lutar contra o ladrão, eu tento usar um de meus poderes. Então eu tento primeiro usar a minha habilidade de poder de criar qualquer fruta. Então eu penso em usar uma fruta logia como a Goro no a fruta dos raios. Então eu sinto que algo diferente, então eu vou ajudar a Luffy. Então o ladrão da montanha fala, você quer apanhar também, moleque? Então ele tenta me acertar um soco, mas quando ele ia bater no meu rosto, meu corpo vira o raio e ele toma um choque. Então eu já aproveito e tento usar um dos ataques que eu lembro que o Erlel usava. Então eu coloco o meu dedo na testa do ladrão e falo mil volts, assim o corpo inteiro dele eletrocutado. Então ele desmaia, mas os seus capangas vão pra cima de mim. Mas nessa hora o Shanks e sua tribulação chega dando uma surra nos bandidos, mas assim que todos nós distraímos, o ladrão da montanha acorda e ele captura a Luffy e leva ela de barco para o mar. Então ele a joga no mar, e como ela comeu uma fruta, ela começou a se afogar, e o ladrão começou a rir, só que ele não esperava que o rei do mar apareceria. E então o rei do mar come o ladrão, e quando ele ia comer a Luffy, o Shanks puxa ela da boca do rei do mar, só que infelizmente em troca disso o rei do mar comeu o seu braço. Mas então quando o rei do mar ia comer os dois, o Shanks usa
usa o seu Haki do Rei fazendo o Rei do Mar se borrar de medo, assim ele vai embora. E o Shanks volta à terra firme com a Luffy, então eles ficam mais um pouco lá. E então depois deles comemorarem bastante, Shanks e o seu bando decidem ir embora, e aqui o Luffy fala do seu sonho de se tornar a nova Rei dos Piratas, ou no seu caso a Rainha dos Piratas. Então o Shanks dá a Luffy o seu chapéu de palha para ela e vai embora, e ela fica chorando. Então depois de um tempo, eu e a Luffy somos levados pelo Garpa até aquela casa onde o Ace e o Sabo moravam, e aqui acontece a mesma coisa que a história original, com a gente fazendo amizade com o Ace e depois com o Sabo, aí a gente fazendo o elo de irmãos de Saki, então, e o Sabo indo embora, só que ele pego em uma emboscada e o seu barco ia explodido e sendo salvo pelo Monkey D. Dragon, só que a gente não sabia, claro, menos eu que já sabia que ele ia ser salvo pelo Dragon, mas para eles não suspeitarem de nada, eu finjo estar triste com a morte dele. Então uns anos se passaram e o Ace decide começar a sua jornada, e nos despedindo dele, então a Luffy grita para ele falando que daqui 2 anos ela ia começar a sua jornada também. E sabem o que vai acontecer agora? Isso mesmo, vai ficar para a próxima parte. Mas isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like e se inscreva no canal BLZ então.